Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e hoje nós vamos começar o tópico sobre sequências numéricas. Neste curso, sempre que nós falarmos sequência, será subentendido que é uma sequência de números reais. Então, vamos ver a definição? Uma sequência numérica é toda função que for definida com domínio nos naturais. Então, vai ser uma função que a cada n natural associa uma imagem que, quando a gente fala de sequências, é denotado geralmente por x índice n. Esses xn são chamados termos da sequência e quando a gente pega um índice n, ele denota que xn vai ser o enésimo elemento da sequência. O conjunto imagem da função, que é o conjunto de todos os seus termos, ele é chamado conjunto de valores da sequência. Existem várias notações para uma sequência. A gente pode denotar os seus termos entre parênteses, para n igual a 1 até o infinito. Podemos denotar os seus termos ainda entre chaves, para n igual a 1 até o infinito. Ou então, a gente pode simplesmente denotar por xn entre parênteses ou entre chaves, ficando subentendido que o n varia de 1 até o infinito. Ou ainda, podemos enumerar, listar os seus termos, x1, x2, x3, onde vai ficar então subentendida a regra de formação dessa sequência. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A sequência xn, por exemplo, formada pelos termos 2n, é a sequência que, quando a gente lista os seus elementos, são 2, 4, 6, etc. Se a gente toma a sequência xn, cujos termos são 2n mais 1, então seus termos são 1, 3, 5, etc. Essa sequência xn, onde nós tomamos os termos da forma 1 sobre n, então, seriam 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim por diante. Lembrando que a gente também poderia usar a notação entre parênteses, né? A sequência xn, cujos termos são menos 1 elevado a n. Então, seria menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 3, menos 1 elevado a 4, que assume a forma menos 1, 1, menos 1, 1, etc. A sequência n sobre n mais 1, por exemplo. Então, ela é a sequência cujos termos são 1 sobre 2, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 4 sobre 5, etc. A sequência 1 mais meio elevado a n, por exemplo, é da forma 1 menos meio, 1 mais 1 quarto, 1 menos 1 oitavo, 1 mais 1 16avos e assim por diante. E é importante a gente lembrar que nem sempre a gente consegue dar uma fórmula para o termo geral da sequência. Então, por exemplo, a gente já viu em outras aulas essa sequência conhecida aqui, não utilizando esse termo sequência, né? Mas a gente já utilizou essa aproximação de raiz de 2. Então, a gente começa pelo 1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, etc, né? Então, intuitivamente, a gente já utilizava essa noção de sequência, né? De enumeração dos elementos, né, de uma lista, e a gente não consegue nenhuma fórmula para exprimir o termo geral da sequência. Por exemplo, todo o termo geral dessa sequência é da forma n sobre n mais 1. Não existe nenhuma fórmula para o termo geral dessa sequência aqui, que nos aproxima de raiz de 2.
Também essa outra sequência aqui, olha, que é o que, pessoal? Olha, 2, 3, 5, 7, 11. Já deu para a gente perceber que essa sequência aqui é a sequência de números primos. A gente, apesar de saber que os números primos é um conjunto enumerável, que a gente pode listar os seus elementos, não existe nenhuma fórmula para dizer para a gente qual seria o enésimo elemento primo. E uma coisa muito importante quando a gente estuda sequências é a gente analisar o que acontece com os seus termos quando a gente faz o n ir para o infinito. Então, por exemplo, é fácil a gente notar que essa sequência aqui, 2, 4, 6, essas daqui dos números ímpares, 1, 3, 5, ou então essa daqui, ó, dos números primos, né, 2, 3, 5, 7 aqui, todas elas crescem indefinidamente, conforme o n vai infinito. Já os termos dessa sequência aqui, olha, 1 sobre n, o que acontece conforme a gente faz o n ir para infinito? Os termos vão se aproximando arbitrariamente do valor zero. Agora, o que acontece com os termos dessa sequência aqui? Menos 1, 1, menos 1, 1, etc. Os termos dessa sequência aqui, eles ficam oscilando indefinidamente entre 1 e menos 1. Agora, nessa sequência aqui, ó, aí também nessa daqui, os termos da sequência se aproximam arbitrariamente de qual valor? Dá pra gente notar, né? Meio, 2/3, 3/4, 9 décimos, 99 centésimos, né? Eles vão se aproximando arbitrariamente do valor 1, assim como acontece com essa sequência desse exemplo aqui. Só que desse exemplo aqui, eles se aproximam por valores menores do que 1, e nesse exemplo aqui, eles se aproximam do 1 através de valores maiores. Tanto maiores, né? Às vezes são maiores e às vezes são menores do que 1. E os termos da sequência G, como a gente já viu, se aproximam do valor raiz de 2. E qual é o significado desses termos que nós estamos utilizando? Aproximam-se, tornam-se arbitrariamente próximos. Dizer que os termos de uma sequência tornam-se arbitrariamente próximos de um número real, por exemplo, x, significa que os termos dessa sequência estão contidos dentro de vizinhanças de x arbitrariamente pequenas a partir de um certo índice. Ou seja, dada qualquer epsilon vizinhança em torno do ponto x, então, por exemplo, se eu tenho o x aqui, eu tomo qualquer epsilon vizinhança em torno do x, por menor que seja, então eu tomo epsilon para cá e epsilon para cá. O que é que vai acontecer? Os termos da sequência, eles vão ter um comportamento mais ou menos assim, x1, x2, x3, o x4 pode cair aqui, o x5 pode cair fora, não sei. Mas o que vai acontecer é que os termos vão se aproximando tanto que eles caem fora dessa epsilon vizinhança só até um certo índice x n maiúsculo, que a gente denota por essa forma aqui. A partir desse termo, todos os outros termos, para todo n maior do que n, vão cair aqui dentro dessa epsilon vizinhança. Então, vai acontecer algo desse tipo. Então, nós temos aqui a definição formal. Uma sequência xn é dita convergente se existir um número real x, tal que, para todo epsilon positivo, vai existir um n, que a gente fixa esse n como n maiúsculo, tal que, para todo n maior do que esse índice n maiúsculo, nós vamos ter que os termos xn vão pertencer
a epsilon vizinhança de x. Ou, equivalentemente, a distância entre xn e x, que é o módulo de x menos xn, vai ser menor do que epsilon. Então, nesse caso, esse x é chamado limite dessa sequência, e nós dizemos, então, que xn, a sequência xn, converge para x, o que a gente denota dessa forma aqui. Nós dizemos que o limite de xn, quando n vai a infinito, é igual a x, ou então nós denotamos dessa maneira aqui. Xn tende a x quando n tende a infinito. E caso contrário, ou seja, se não existe nenhum número real do qual os termos da sequência se aproximam, então ela é dita divergente. Então, voltando aqui para os exemplos que a gente analisou o comportamento dos termos conforme n ia lá para o infinito, nós vimos que essas duas sequências aqui, elas se aproximam do valor 1. Então, nessa nova linguagem que a gente acabou de estabelecer, nós dizemos que essas sequências convergem para 1, o que a gente denota dessas duas maneiras aqui. Ou a gente pode denotar dizendo que o limite de xn, quando n vai a infinito, é igual a 1, ou então nós podemos escrever que o xn tende a 1 quando n tende a infinito. Nós vimos também que essa sequência aqui, 1, 1.4, 1.41, ela vai se aproximar de raiz de 2, o que na nossa nova linguagem nós dizemos que essa sequência converge à raiz de 2. Então, nós escrevemos que o limite é raiz de 2, ou então que xn tende a raiz de 2 conforme o n vai a infinito. Já essa sequência aqui, menos 1, 1, menos 1, 1, é uma sequência que fica oscilando indefinidamente entre menos 1 e 1, ou seja, não existe nenhum número real do qual todos os termos da sequência se aproximam arbitrariamente. Então, nesse caso, a gente diz que essa sequência xn é divergente. E da mesma forma, olha só o que acontece com essas sequências aqui. Sequência de números pares, sequência de números ímpares, sequência de números primos. Elas crescem indefinidamente. Então, da mesma maneira, não existe nenhum número real do qual todos os termos da sequência se aproximam indefinidamente conforme o n vai a infinito. Portanto, também as sequências A, B e H são divergentes. E agora, nós vamos dar alguns resultados sobre limites de sequências. O primeiro resultado nos fala sobre a unicidade do limite, ou seja, se nós tivermos uma sequência xn com limite igual a x', mas se a gente supõe que esse limite também é igual a x duas linhas, então, na verdade, o que deve acontecer é que esse x' deve ser igual a x duas linhas. Então, para nós provarmos que o x' é igual ao x duas linhas, nós, na verdade, vamos provar que a distância entre x' e x duas linhas é igual a zero. E para provar isso, o que nós vamos provar, na verdade, é que o módulo de x' menos x duas linhas é menor do que epsilon para todo epsilon positivo. Então, vamos mostrar isso aí. Para isso, então, nós tomamos um epsilon positivo qualquer, e aí nós usamos primeiramente o fato de que o limite da sequência xn é igual a x'. Então, isso significa que se nós considerarmos, por exemplo, epsilon sobre 2, que também vai ser positivo, então, para epsilon sobre 2,
vai existir um índice n' natural, tal que, a partir desse índice, a distância dos termos da sequência até o x' vai ser menor do que epsilon sobre 2, ok? E agora, então, a gente usa o fato de que o limite da sequência xn é x duas linhas, e também para epsilon sobre 2, nós vamos encontrar, então, um outro índice, n duas linhas, tal que, a partir desse índice, n duas linhas, a distância dos termos da sequência até x duas linhas vai ser menor do que x duas linhas. Então, com isso, a gente usa a desigualdade triangular, a gente triangulariza, então, através dos termos da sequência. Então, a distância entre x' e x duas linhas, a gente usa aqui a desigualdade triangular, então vai ficar menor do que isso aqui, mais xn menos x duas linhas. E a gente toma isso, por exemplo, para um n maior do que n e maior do que n duas linhas. Para isso, basta, por exemplo, a gente tomar maior do que o máximo entre n e n duas linhas. E aí, então, se a gente toma um índice maior que n', isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2, e como o n é um índice maior do que n duas linhas, isso daqui também vai ser menor do que epsilon sobre 2, portanto, essa soma vai ser menor do que epsilon. E com isso, então, a gente provou exatamente isso daqui, que era o que a gente gostaria, o que prova, então, que x' é igual a x duas linhas, ou seja, nenhuma sequência pode convergir a dois limites diferentes. Um outro resultado importante sobre limites de sequências é esse daqui, que diz que se você tem um conjunto S e P é um ponto de acumulação de S, então vai existir alguma sequência em S que converge para esse ponto de acumulação. Então, para a gente demonstrar, a gente considera as vizinhanças em torno do ponto P de raio 1 sobre n, e isso para cada n. O que vai acontecer? Como P é um ponto de acumulação de S, isso significa que para cada n, essas vizinhanças em torno de P e raio 1 sobre n, elas vão conter um elemento Pn de S e Pn diferente do P, ok? E aí, o que acontece? Eu afirmo para vocês que essa sequência, assim obtida, ela vai convergir a P. Então, assim, se a gente fizer um desenho, né, para ajudar a nossa visualização, você tem aqui um ponto P. E aí você começa, então, com uma vizinhança de raio 1. Então, você vai tomar aqui um P1 pertencente a S e diferente de P. Depois, você vai tomar vizinhanças de raio meio. E aí, nessa vizinhança, você toma um P2. Depois, você toma vizinhanças de raio 1/3. Dentro dessa vizinhança, você toma um P3 e assim infinitamente para cada vizinhança de raio 1 sobre n. Então, visualmente, é muito fácil e claro a gente ver que, de fato, uma sequência obtida dessa forma, ela vai convergir para esse limite P. Então, para a gente provar, a gente considera um epsilon positivo. E para esse epsilon positivo, nós tomamos um n, né, um índice n, tal que 1 sobre n seja menor do que epsilon. Aí, o que vai acontecer para cada n, para cada índice maior do que esse n maiúsculo aí? O que vai acontecer é que
a distância entre PN e P. Se o PN está na vizinhança em torno de P, de raio 1 sobre N, então PN menos P vai ser menor do que 1 sobre N. E como esse N é maior do que esse N maiúsculo, então 1 sobre N é menor do que 1 sobre esse N maiúsculo. E 1 sobre N maiúsculo nós tomamos de modo a ser menor do que epsilon. Então, provamos aqui que, dado um epsilon, vai existir um índice a partir do qual a distância entre cada PN e P vai ser menor do que epsilon. Então, está aqui provado que, de fato, essa sequência PN vai convergir para P. E mais uma proposição, essa aqui nos diz sobre as operações com os limites. Então, ela nos diz que o limite de uma soma de sequências vai ser simplesmente a soma dos limites. Se você toma o múltiplo escalar de uma sequência, então o limite dela vai ser o múltiplo escalar do limite. O limite de um produto de sequências é o produto dos limites e a mesma coisa com o quociente, desde que o limite da sequência do denominador seja diferente de zero. Nós não vamos provar aqui, mas fica a dica para vocês provarem. Essa proposição aqui tem provado em qualquer livro de análise. Agora, nós vamos falar sobre sequências limitadas. O que são sequências limitadas, né? Tá aqui a definição para a gente. Uma sequência é limitada simplesmente quando o conjunto dos seus valores é limitado. O conjunto de valores de uma sequência pode ser limitado ou ilimitado, o que é diferente de ser finito ou infinito, que geralmente os alunos confundem. Cuidado para não se confundir. Então, vamos ver se nesses exemplos aqui, o conjunto dos valores dessas sequências são conjuntos limitados, né? Lembrando que conjuntos limitados são conjuntos que possuem cotas inferiores e cotas superiores. E, de maneira prática, a gente verifica isso vendo se eles podem ser contidos dentro de algum intervalo fechado. Então, é claro, a gente vê que essas sequências aqui, né, de números pares, de números ímpares e dos números primos, elas são claramente ilimitadas superiormente, né? Elas crescem indefinidamente. Então, portanto, essas sequências são chamadas ilimitadas, né? Se agora a gente toma essa sequência aqui, 1 sobre n, então ela é 1, meio, 1/3, 1/4. Então, dá para a gente ver claramente que ela é limitada inferiormente pelo 0 e superiormente pelo 1. Então, ela está contida. A gente diz, né, que essa sequência é uma sequência limitada. Por quê? Porque o seu conjunto de valores é um conjunto que está contido dentro do intervalo 0, 1. Se a gente pega essa sequência alternada aqui, né, que fica oscilando entre -1 e 1, -1 e 1, também, é claro, a gente vê que o conjunto dos seus valores, que é apenas o -1 e o 1, claramente está contido no intervalo entre -1 e 1 e, portanto, a gente diz que ela é limitada também. Essa sequência aqui, olha, por exemplo, n sobre n mais 1, que é meio, 2/3, 3/4, ela é claramente limitada inferiormente pelo meio e depois ela vai ser limitada superiormente por 1. Então, de novo, a gente diz que essa sequência é uma sequência limitada porque o seu conjunto de valores está contido no intervalo entre meio e 1. Da mesma forma aqui, olha só, essa sequência aqui, ela é uma sequência limitada inferiormente por 1 menos meio, que é meio, né?
E o seu maior valor é 1 mais 1/4. Mas tudo bem, a gente poderia falar, por exemplo, que ela é uma sequência limitada, a gente não precisa pegar exatamente esses valores, né? Que aqui daria meio, e aqui daria 1 mais 1/4, que seria mais ou menos, que seria 1,25, né? A gente pode falar simplesmente que ela é limitada porque ela está contida no intervalo 0,2, por exemplo, né? E essa sequência aqui, a sequência aproximante, né, de raiz de 2, por baixo, ela é claramente limitada por baixo, né, inferiormente por 1 e superiormente por raiz de 2. Então, nós dizemos que também esta sequência é limitada porque o seu conjunto de valores está contido no intervalo entre 1 e raiz de 2. Agora, vamos ver alguns resultados importantes sobre sequências limitadas. O primeiro deles afirma para a gente que toda sequência convergente é limitada. Então, para a gente demonstrar esse resultado, a gente observa primeiramente que como a sequência é convergente, então vai existir um limite, né? A gente pega, por exemplo, xn convergindo a x. E a gente considera em torno de x uma epsilon vizinhança, né? Vamos tomar aqui, por exemplo, uma epsilon vizinhança de raio 1. Então, a gente toma epsilon igual a 1, né? 1 para cá e 1 para lá. Então, para epsilon igual a 1, que é maior do que 0, o que acontece? Vai existir um índice a partir do qual todos os termos da sequência vão cair aqui dentro dessa epsilon vizinhança de raio 1 em torno do x. Então, todos os termos da sequência, a partir de um certo índice n, vão cair aqui dentro. Então, vamos escrever isso, né? Vai existir um índice n maiúsculo, tal que todos os termos da sequência vão estar a uma distância menor do que 1 de x, para todo n a partir desse índice n maiúsculo. E aí acabou, né, pessoal? Por quê? Aqui fora dessa vizinhança, quantos termos sobraram? Sobraram no máximo esse n maiúsculo aqui. Então, sobrou o x1, sobrou o x2, sobrou o x3, etc., até o xn. E a partir desse xn? A partir desse xn caiu todo mundo aqui dentro. Então, esse é um conjunto limitado, né? Uma epsilon vizinhança de raio 1. Fora dessa epsilon vizinhança de raio 1, o que nós temos é um conjunto finito e todo conjunto finito é limitado, ok? Então, por exemplo, nós podemos tomar, olha só, para deixar bem formal, né? Nós podemos tomar, então, o R como sendo o máximo entre todas as distâncias até esse limite x. Então, vai ser a distância do x1 até o x, do x2 até o x, etc., até do xn, índice n maiúsculo, né? Índice n maiúsculo, até o x e o 1. Então, se a gente toma R como o máximo dessas distâncias aí, então, claramente, nós vamos ter que o xn pertence a VR de x para todo n, onde R é esse máximo aqui. Ou seja, a gente acabou de provar que o conjunto de valores da sequência está contido nesse intervalo aqui entre x menos r e x menos r, provando com isso que ela é uma sequência de fato limitada. Então, esse resultado aqui é bastante importante, bastante usado, né? Que diz pra gente que toda sequência convergente é limitada. Por outro lado, pessoal, é importante também a gente observar que a recíproca desse resultado nem sempre é verdadeira, ou seja, que nem toda sequência limitada é convergente.
Para a gente ver isso, né, existe um contra-exemplo muito fácil, que é aquela sequência alternada, né, entre -1 e 1. Então, ela fica alternando indefinidamente entre -1 e 1. Então, com isso, a gente tem claramente que essa sequência ela é limitada, né, entre -1 e 1, e ela é claramente não convergente. Então, nós acabamos de provar no resultado anterior que toda sequência convergente é limitada. E esse contra-exemplo aqui acabou de mostrar para a gente que nem toda sequência limitada é convergente. Mas essa recíproca é verdadeira para um tipo especial de sequência. São as chamadas sequências monótonas, que elas possuem um comportamento de crescimento que seja monótono, ou seja, o que não pode acontecer é que os termos da sequência ora crescem, ora decrescem. Então, olha só a definição. Uma sequência xn é dita monótona crescente se o xn mais 1 ele é maior ou igual ao xn, ou seja, todo termo seguinte ou ele é maior ou igual ao termo anterior. E uma sequência monótona decrescente é uma sequência em que o xn mais 1 vai ser menor ou igual ao termo anterior. Então, pessoal, se a gente voltar para aqueles mesmos exemplos que a gente está trabalhando durante a aula de hoje, né? Olha só, essa sequência aqui dos pares, ela é um exemplo de sequência monótona crescente, assim como essa daqui, né, dos números ímpares. Assim como essa sequência aqui, ó, que se aproxima de raiz de 2, também ela tem um comportamento em que os termos da sequência estão sempre crescendo. Também essa daqui dos números primos, né? Todas elas são exemplos de sequências monótonas crescentes. Agora, se a gente pega essa sequência aqui, ó, que começa lá no 1, depois ela vai diminuindo, meio, 1/3, 1/4, mas ela sempre continua diminuindo, ela é um exemplo de sequência monótona decrescente, né? Essa daqui, por exemplo, meio, 2/3, 3/4, ela começa aqui no meio e vai crescendo até o 1. Essa daqui também é um exemplo de sequência monótona crescente. Agora, essa sequência aqui, que fica alternando, tá lá em -1, aí cresce para o 1, depois decresce para o -1, depois ela cresce para o 1. Então, essa daqui é um exemplo de sequência que não é monótona. E o mesmo se dá com essa sequência aqui, né? 1 mais menos meio elevado a n. Então, ela começa lá no meio e vai lá no 1/25. Depois ela diminui, depois ela aumenta, depois diminui um pouquinho e aumenta. Ou seja, esse daqui também é um exemplo de sequência que não é monótona. Então, pessoal, vamos retomar o nosso raciocínio. A gente acabou de provar uma proposição que mostra que toda sequência convergente, ela é limitada, né? Só que a gente provou também, por um contra-exemplo, que nem toda sequência limitada é convergente. Para isso, o contra-exemplo que a gente tomou, se vocês lembrarem, é a sequência -1, 1, -1, 1, que fica alternando, que ela é limitada, porém ela não é convergente. Mas olha só o que esse resultado diz pra gente, né? Que se uma sequência for monótona, então aí sim vai valer a ida e a volta. Então, esse resultado, essa proposição aqui, diz pra gente que para sequências monótonas, uma sequência é convergente se e somente se ela é limitada, tá bom? Então, para a gente demonstrar essa proposição, nós vamos tomar então uma sequência xn monótona
e a gente pode supor, sem perda de generalidade, que ela seja monótona crescente. A demonstração se dá exatamente de forma análoga se ela for monótona decrescente, tá? Bom, a ida a gente já demonstrou na proposição acima. Então, a ida já está ok para a gente. A gente só precisa provar que para sequências monótonas vale a volta, ou seja, toda sequência monótona limitada vai ser convergente. Então, para provar a volta, nós supomos que xn seja limitada. Isso significa, então, que o seu conjunto de valores, que é o conjunto de todos os seus termos, xn, para cada n natural, isso aqui vai ser um conjunto limitado. E se ele é um conjunto limitado, né? Ele é limitado superiormente e inferiormente. Mas o que é interessante aqui, nesse caso que a gente está supondo ela monótona crescente, é o fato dela ser limitada superiormente. Então, olha só, pessoal, ela é uma... tenta visualizar isso, né? Ela é uma sequência monótona crescente, ou seja, ela está crescendo sem parar, né? Só que ela é limitada superiormente. Então, é claro que ela uma hora vai convergir, porque ela não pode crescer indefinidamente sem parar, tá? Essa aqui é a ideia. Então, para a gente provar de maneira formal, então, quem vocês acham que vai ser o limite da sequência? Então, olha só, a minha sequência está crescendo, né? x1 menor ou igual a x2, menor ou igual, que é menor ou igual a xn, que é menor ou igual, e assim por diante. Só que mesmo assim, ela possui cotas superiores porque ela é limitada. Então, a gente, claro, né, que acha que ela vai convergir para essa cota superior aqui, mais juntinha do seu conjunto dos valores, que é quem? Claramente vai ser o sup, né, desse conjunto de valores aí. Ok? Então, bom, primeiramente, né, vamos observar que esse supremo existe de fato, né, porque esse conjunto aqui é um subconjunto dos reais. Estamos trabalhando com sequências numéricas e todo conjunto de números reais limitado, no caso superiormente, possui supremo. Então, primeiro de tudo, esse x aqui de fato existe. E agora, então, o que nós vamos provar é que a nossa sequência monótona crescente vai convergir para esse sup. Então, para isso, a gente toma, então, um epsilon positivo qualquer, ok? E agora, a gente vai utilizar primeiro a noção de que esse x aqui é a menor das cotas superiores desse conjunto de valores aqui. Então, se ela é a menor das cotas superiores, se eu tirar um epsilon positivo dessa cota superior, ela não pode ser uma cota superior. Então, x menos epsilon não pode ser uma cota superior desse conjunto, né? Não é cota superior desse conjunto de valores aí, xn. Então, isso significa para a gente que vai existir um índice n tal que o x-epsilon vai ser menor do que esse x índice n maiúsculo. Mas então, olha só, se eu tomo qualquer valor n maior do que esse índice n, o que vai acontecer? Bom, como a minha sequência ela é monótona crescente e eu estou tomando um índice maior do que esse n, então esse x índice n maiúsculo vai ser menor ou igual ao x
índice n. E x índice n vai ser menor ou igual ao x, porque o x é o supremo desse conjunto de valores, então ele é uma cota superior para esses xn. E é claro que x é menor do que x mais y. Olha só então o que a gente acabou de provar, pessoal, que para todo n maior que esse índice n maiúsculo, ó, vai estar onde? Ó, entre x menos y e x mais y. Então, a gente acabou de mostrar que para todo n maior do que n, o xn vai estar na epsilon vizinhança de x. E é isso o que acaba de demonstrar para a gente que, no caso, essa sequência limitada aqui vai, de fato, convergir para esse supremo. E de maneira análoga, se a gente tivesse suposto que a nossa sequência é monótona decrescente, é claro que nós iríamos tomar o ínfimo e a nossa sequência convergiria para esse ínfimo. E com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre subsequências. Fiquem bem e até a próxima!